qualidades técnicas, mas para competir, lo mínimo que tem que ter essa garra, né? E a gente viu, inclusive, nos grandes momentos do São Paulo com o Dorival neste segundo semestre, seja na Copa do Brasil contra o próprio Palmeiras, na Copa do Brasil contra o Corinthians, contra o Flamengo, esse sangue no olho, né? Foi uma das marcas do São Paulo, do Dorival, nos momentos de conquista, essa competitividade muito alta, aliada a uma organização. E hoje as duas coisas faltaram. O Palmeiras esteve mais organizado e o Palmeiras competiu o tempo inteiro. Lembrou, em termos de competição de intensidade, os melhores momentos do Palmeiras do Abel. Hoje a gente viu esse time. Há quanto tempo a gente não viu o Palmeiras com essa intensidade, com essa vontade, com essa correria toda que armou desde o começo? Bastante tempo, né? Bastante tempo. O time tinha que dar essa resposta. E aí eu acho que o Abel trabalhou bem. Eu não sei até que ponto os aspectos externos... A gente vem falando aqui já há pelo menos uma semana de crise política, o quanto esses aspectos internos, a pressão de fora, o que não diz respeito aos jogadores, interferiu dentro de campo. Sinceramente, nem acho que seja tanto e também não sei como medir. Mas dentro de campo, o Palmeiras não vinha num bom momento até ganhar do Curitiba no final de semana. O Vitor Castanheira, que é o auxiliar do Abel, que deu as últimas 2 entrevistas, porque o Abel estava suspenso, reconheceu que esse era o pior momento deles à frente do clube e que nada mais do que trabalhar restava a eles, né? Porque cabe ao torcedor, aquele que não gosta de raciocinar muito sobre futebol, quando vê o seu time no momento ruim, já fala, tem que tirar, não vai recuperar. Para a comissão técnica, quando você está num buraco, o que você tem que fazer? Trabalhar, encontrar soluções. E o Palmeiras trabalhou. O Abel, assim, já no jogo contra o Curitiba, já tinha mexido na estrutura da equipe, já montou um Palmeiras com 3 zagueiros e 2 atacantes, né? Isso impacta como o time se posiciona para defender, como o time usa os lados para atacar, como os atacantes se movimentam. E achei hoje muito interessante como funcionou essa alternativa. Daqui a pouco a gente vai mostrar o primeiro gol do Palmeiras, como ele foi desenhado, e tem muito do reflexo dessas mudanças estruturais. Então, assim, não sei se essa mudança vai ser definitiva, mudança de postura, a ponto de a gente ter certeza que o Palmeiras reencontrou o seu melhor momento e daqui pra frente vai nessa toada. Não sei. Mas pra agora, pro jogo de hoje, que acabou de terminar, foi interessante como o Abel encontrou soluções dentro do seu elenco, que tem se mostrado mais curto, soluções táticas, né? Ele mexeu em peças, ele mexeu na estrutura da equipe e o Palmeiras respondeu. Então acho que foi um sinal, uma resposta muito interessante dada pela comissão técnica e pelos jogadores também. Nós temos muito para falar de São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo 5-0. Você falou do São Paulo, mas o ano já tá resolvido, já ganhou, mas jogou mal quarta-feira passada contra o Goiás. E fez uma boa partida muito boa contra o Grêmio. Qual é a diferença de um jogo para o outro? Então, e de repente... Aonde é o jogo, né? O São Paulo tem muita dificuldade no Brasileirão para jogar fora de casa. Não consegue ter imposição no meio campo. Realmente é algo que está no deve. Mas quanto difícil é, Gustavo, você analisar o quanto há de virtude do vencedor Palmeiras ou de grande defeito do perdedor São Paulo, né? Porque eu não sei, não consigo agora saber se foi Palmeiras que foi tão brilhante ou realmente o São Paulo que foi tão frágil, né? Principalmente no meio campo. No primeiro tempo, a prova está que Dorival fez 3 mexidas, né? Algo quase inédito. Totalmente o time sem pegada, dando espaços, não cortando a linha de passe. Acho que facilitou muito o trabalho do Palmeiras. Eu acho que, não sei, o Dorival dar explicações agora, mas infelizmente o São Paulo esteve muito baixo contra um time que continua sendo dos melhores do Brasil, estará passando por umas semanas turbulentas, mas continua sendo os melhores elencos do Brasil e você não pode jogar de visita um clássico contra um elenco que é do melhor do Brasil com essa passividade, né, e com essa falta enfim, de energia, de entendimento da grandeza do jogo. Né? E ainda mais no meio campo, né? Hoje a gente já sabe que o São Paulo tem dificuldade para se comportar competitivamente bem fora de casa. E hoje estava sem o Pablo Maia, que é um cara, talvez, dos volantes que o São Paulo tem, o único que entrega essa competitividade como uma das suas principais marcas, né? Começou com o Gabi Neves ao lado do Alisson, não funcionou, depois entrou o Lucas, James, ou seja, o meio campo totalmente... no aspecto defensivo, débil, né? Então era predicível. Inclusive Michel Araújo, que deve ser o volante mixto, que tem mais força física para fazer a transição defensiva, chegou solto na frente, um pouco perdido, nem uma coisa nem a outra, né? Então acho que realmente não funcionou.
muita gente no meio campo, mas quando você coloca muita gente e não marca ninguém, é amontoar jogadores, né? E, bom, Palmeiras, obviamente, com muita categoria, aproveitou dessa habilidade, né? E essa questão do meio-campo do São Paulo, ela de fato é um ponto central na análise do jogo de hoje. Quando a gente olha para a quantidade de duplas de meio-campo que o Dorival tentou durante o jogo, né? Então ele começou com o Gabi e com o Alisson, aí não deu certo, ele tirou o Gabi e colocou o Rodrigo Nestor, que também não é um grande marcador. No segundo tempo, já perdendo por 3-0, com a clara intenção de não tomar mais, ele tira o Rames no intervalo e coloca o Jackson Mendes, o equatoriano, que não jogava há 3 meses. É uma clara medida de desespero, dado aquele momento. Então, uma nova formação de meio campo, e o São Paulo segurou um pouco mais, controlou um pouquinho mais o jogo do que no primeiro tempo. Nos primeiros minutos do segundo tempo, e quando eu digo controlou, não é agrediu, é sofreu menos. Sim. E aí, na reta final, o Palmeiras atropelou, fez mais 2 gols no finalzinho. De fato, a maneira que o São Paulo se comportou a partir do seu meio-campo ditou muito o ritmo que foi o jogo. E o Palmeiras aproveitou e passou o carro. O Gabriel Neves saiu com 35 do primeiro tempo. Estava 2-0 já. Estava 2-0. E ali foi uma alteração já para dar uma segurada, do tipo, calma, né? Calma, vamos segurar esse ímpeto, porque o terceiro gol do Palmeiras era uma realidade ali, né? Vamos lembrar que o Palmeiras faz 1-0 no comecinho do jogo, numa construção até parecida, o gol foi anulado por impedimento, mas numa construção parecida do primeiro gol que valeu. E eu acho que um ponto que chama muito a atenção negativamente também no São Paulo é como o lado esquerdo do São Paulo defensivo permitiu tudo. Assim, é lógico que a culpa não é do Caio Paulista, mas o Caio dos laterais do São Paulo, o Caio é o mais responsável pelo avanço e o Rafinha mais por guardar a posição, porque o Caio é atacante de origem e ele não tem a característica defensiva. Agora, hoje, o Palmeiras fez o que quis pela direita. Seja a construção dos seus gols, que terminaram em cruzamentos por ali, seja o próprio gol do Marcos Rocha, que foi o 4º gol do Palmeiras. O Marcos Rocha vem passeando-se nas costas do Caio e nas costas do meio atacante, que também não voltou para fechar. Então, o lado esquerdo do São Paulo defensivo, ele não existiu. E o Palmeiras aproveitou muito bem no seu lado direito, que teve o Mike durante a maior parte do tempo, teve o Endrick caindo muito por lá também e passeou para construir essa goleada histórica. E hoje a torcida do Palmeiras fala, Breno Lopes, nunca critiquei, hein? Nunca critiquei. Ele que há pouco xingou a Mancha, mostrou o dedo, se sentia perseguido, exagerou ali. Acho também que a reação de alguns torcedores para com o erro dele também foi exagerada. Ele é um jogador com as suas limitações, né? Ele não vai entregar mais do que ele pode. Hoje ele teve uma grande atuação, fez os 2 gols, mandou beijinho para a torcida, nada como um dia após o outro. Não sei se ele ficará para a próxima temporada, mas hoje, como diz a tela, hoje ele ficou em paz com a torcida. 79 minutos, 2 gols, 4 finalizações, 3 o alvo, 3 faltas sofridas, 7 ações na área rival. Aí, ó, primeiro em praticamente todos os quesitos. Grande partida do Breno Lopes, né, Lugano? Não, um goleador, né, nato, que quando tem oportunidade dentro da área, obviamente sabe se posicionar. Acho que tanto ele como o Henrique, eu gosto muito de ver jogar Henrique, é um jogador, obviamente, por algo Madrid, comprou ele, né, com muita potência, inteligente para se movimentar. Ele tem a sabedoria de achar os espaços, ou talvez também correr nas costas do zagueiro, às vezes abrir espaço para seus companheiros, se sacrifica. Jogador difícil de predecir. Acho que essa dupla de ataque, ayudada por la pasividade defensiva de São Paulo, eso es inevitável, né? No primeiro gol, como você falou, Gustavo, primeiro um passe entre linhas de 40 metros, onde 5 volantes de São Paulo, ninguém teve a visão para tapar justamente essa linha de passe, né? Depois o Henrique recebe sozinho, depois abre para a direita. O Caio não tem a habilidade de marcação de cortar o cruzamento, a linha de passe de cruzamento, que sempre você, obviamente, tenta cortar aquele cruzamento que vai entre a zaga e o goleiro, que é mais difícil. Depois a zaga de São Paulo, que não tem a intuição ou inteligência para dar um passo antes para pegar a bola de frente. Ou seja, é uma sequência de erros defensivos que eu justifico por a falta, talvez, de motivação. É difícil de falar, né? Mas a temporada de São Paulo já é diferente. Sim. E a gente que jogou sabe que você não prepara um jogo igual quando é devido à morte ou quando está com um ambiente tranquilo e moderado, né? Nós, principalmente os sul-americanos,
no sabemos... E às vezes até inconsciente, né? Inconsciente. Nós, sul-americanos, porque com o europeu não passa isso. Temos muita dificuldade de encarar jogo tras jogo com a mesma intensidade mental. Esse é o nosso grande defeito. Assim como encaramos um jogo, talvez, decisivo, com muito mais força e garra que o europeu. Sim. Mas não temos aquele equilíbrio mental. Eu acho que o São Paulo hoje pecou disso. Não jogou o clássico. Não jogou. Não competiu. Entrou a jogar um jogo qualquer um. E Palmeiras é um grande time, em casa ainda melhor. E o clássico é um jogo diferente, né? E estraga um pouco o ambiente, né? De um ambiente absolutamente calmo, com o ano resolvido, e aí toma uma goleada dessa, dá uma, né? Não. Dá uma desanimadinha assim, né? Tem que estragar, né? Tem que estragar, pouco, né? Tem que mexer. Se não mexer, algo está errado. Sim. Tomara que serva para, obviamente, primeiro a reta final do Brasileirão, né? E depois para entender que o ano próximo, para competir em grandes torneios como Libertadores, o Brasileirão tem que ter um pouco mais, né? Tem que ser o São Paulo da Copa do Brasil sempre. E isso é o mais difícil do futebol. Isso é o que logrou por momentos Palmeiras, por momentos Flamengo nos últimos anos, ser sempre aquele time competitivo, onde cada jogador se doa no máximo, tanto física como mental ou animicamente. Isso é o mais difícil do futebol, e essa regularidade é que São Paulo vai ter que achar se é que o próximo ano quer realmente voltar a competir a alto nível. Né? Esse é um desafio que o Palmeiras tem na temporada, né? E o próprio Abel já cansou de falar como é difícil você manter um time como o do Palmeiras, que muda um pouco os jogadores, com a corda esticada, querendo todos os títulos e jogando por eles 3 temporadas consecutivas. Esse ano, por várias circunstâncias, o Palmeiras não conseguiu manter essa concentração o tempo inteiro. Hoje conseguiu.